Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco a Carla Mota, co-autora do blog Viajar Entre Viagens. A Carla vem contar-nos acerca de Quando nós viajamos, nós muitas vezes encontramos certos aspectos de culturas que são um bocadinho diferentes das nossas. Muitas vezes são positivos e outras vezes não são positivos de todo. E a Carla vem-nos contar um bocadinho acerca deste encontro que ela teve. Olá, Carla. Olá, Pedro. Bem-vinda. Obrigada. Para mim estar aqui perante uma mulher tão viajada quanto tu, até estou aqui todo cheio de calor. Não, estou a brincar. Conta-nos um bocadinho, se calhar um bocadinho de contexto acerca do que é que te levou até ao Egito. Olha, o que me levou ao Egito leva-me a quase todos os lugares deste planeta, que é uma sede e uma vontade incontrolável de conhecer culturas diferentes, realidades que me choquem e coisas que apelem a combater aquela ideia que nós temos muito, muito presente no nosso dia-a-dia, que é que o mundo é todo igual. E eu procuro nas minhas viagens exatamente o contrário. Coisas que me mostrem que o mundo não é efetivamente todo igual. E foi um bocadinho por isso que fui parar ao Egito, como vou parar a muitos outros lugares. Havia um autor que era o Thoreau, e ele, porque muitas vezes nós falamos quando viajamos que eu senti-me em casa lá. E o gajo disse uma cena, se não estou em erro, completamente contraintuitiva, que é, não, eu não gosto de me sentir em casa. Eu detesto sentir-me em casa. Porque para isso um gajo fica em casa. E, mas como é que te lembras tipo assim de alguma primeira grande viagem que fizeste que te realmente explotou em ti esse... Eu acho que a primeira, e passando agora para o clichê, é a Índia. Ok. A Índia. Já tinha conhecido mais de 20 países no mundo quando fui à Índia, mas aquela que me fez dizer assim, não, e é por isto que eu viajo e tenho que conhecer lugares diferentes, e isto é que é o mote para eu sair de casa. Foi nesse contexto. Acaba por ser, lá está, não sei exatamente em quantos países é que estiveste, mas a Índia para mim se calhar é o país mais diferente onde eu já estive na minha vida, não é? Sim, é sim. Tudo diferente. É um país que é de outro planeta. Ou se calhar nós é que somos. Mas sim, tipo, eu lembro de pensar, tipo, uma mão cheia, tipo, o fenótipo das pessoas, as cores das suas indumentárias, a religião que tem tipo 50 mil milhões de deuses. É brutal. Ao passo que nós temos uma religião vigente em Portugal muito mais aborrecida, com apenas um Deus. Eu lembro-me quando, para mim também também faço parte desse clichê. Do clube. Porque fui em 2009 a show. Foi lá que eu percebi, também muito, não só pela Índia em si, mas também por ter encontrado uma data de viajantes lá, que se encontra bué de gente, aquela que anda a viajar tipo um ano, e eu lembro-me eu nunca sequer tinha pensado nisso, porque até então era um bocado um produto. Claro, já saíram um mês ou dois, já é assim, tipo, fora da caixa, tipo, estes gajos andam aqui há não sei quantos anos, como é que é possível? E uma pessoa pensa que, tipo, que são altos heróis, tipo, quem faz, pelo menos eu achava, tipo, quem faz esse tipo de viagem é o gajo do Into the Wild, e fala assim sempre bué de especial. E hoje em dia sinto que, como já fiz algumas, sei que é muito mais acessível. Muito mais. Eu tomo sempre a perspectiva de que se eu posso fazer algo, quer dizer que a partir de qualquer pessoa pode fazer. Eu ponho-me também no outro, se aquele consegue fazer, eu de certeza que também consigo. Sim, exatamente, é um fator também. Então, após a Índia, foste continuando a viajar? Fui continuando a viajar, ia procurando assim lugares diferentes. Normalmente gosto muito da questão religiosa, é uma coisa que me atrai, até porque em termos culturais, quanto mais diferente for a religião, mais cunho a cultura tem, na perspectiva em que é diferente, em que nos choca, em que apela aos sentidos. E então foi nessa perspectiva que fui em 2010, isto já foi em 2010, para o Médio Oriente. E então fiz o Egito, a Jordânia, a Síria, na altura, foi 3 meses antes de reventar o conflito, e depois Israel e a Palestina. Mas tu és professora, não é? Sim. Sendo professora, é fácil conjugares esse tipo de viagens? Essa é provavelmente a pergunta que me fazem mais vezes. Ok, acabei por ser aquele clichê que não queria. Não, mas não é fácil, mas é como tudo. É a gestão de recursos humanos. Eu acho que na vida tudo passa pela gestão dos recursos humanos. Nós damos com uma mão e recebemos com a outra. Portanto, eu enquanto professora, eu se calhar dilato mais o período de férias, por assim dizer,
mas depois dou com outra mão, que é faço conferências na escola, uso as minhas viagens na sala de aula do Geopolítica no 12º ano, eu falar do conflito da Síria ou do conflito da Palestina e de Israel e mostrar-lhes os colonatos, mostrar-lhes a passagem das deve fronteiras. ser só a professora mais cool sempre. É brutal, não é? É outra coisa. Imagina os putos olhar para ti assim. É outra coisa. Sim, por favor, diga mais. Eu já tive uma altura, agora eles já são mais comedidos, mas eu já cheguei a ter situações em que os miúdos me diziam, chegavam ao fim da aula e diziam: professor, obrigada, foi espetacular. Nenhum miúdo agradece mal a um professor. Eu não sei já passei por lá. Não sei se alguma vez eu fiz também. Deve ser gratificante, não é? É muito, muito bom. Então, no fundo, em viagem faz. É formação em contexto de trabalho, que é o que eu costumo dizer. Em viagem faz o que estás a gostar e quando não estás em viagem também fazes realmente também faço o que estou a gostar, exatamente. Já passou pela cabeça deixar de ser professora? Ou... Já me passou pela cabeça, mas viro sempre a cabeça para o outro lado. Okay. Não, eu gosto muito de dar aulas. Gosto mais de viajar do que de dar aulas, mas gosto. Acho que uma coisa completa a outra e também uma coisa que eu gosto muito é de encarar as viagens como uma parte... É pessoal. As viagens, tirando uma parte em que eu trabalho para a Nomad na Groenlândia, as minhas viagens são viagens pessoais. Sim. Portanto, eu gosto desse caráter pessoal, de eu poder fazer aquilo que quero, quando me apetece, e não queria que a viagem tivesse um peso de trabalho, um peso profissional. Não procuro isso. E quando vais para a Groenlândia como guia, sentes uma grande diferença? Sinto que é trabalho, não é? Sinto que é espetacular, até porque eu sou doutorada em glaciares e aquilo também é o meu meio, é o meu mundo. E sinto que tenho a oportunidade de voltar àqueles lugares que tenho o privilégio de ver mudar de ano para ano, o privilégio no sentido não para melhor, mas porque eu consigo vê-los. Mas não quero que isso seja o total da minha vida, não quero que seja uma parte. Sim, não sentes tipo... tem tudo a correr mais ou menos bem, não é? Tipo, sim, tem tudo a correr às mais vezes ou menos bem. Os viajantes, na qualidade de pessoas normais que são, claro, se calhar podem não estar tão abertos a uma eventual mudança de... Mas não sei, para porque nunca fui à Groenlândia, não sei se isso é... Não, acho que as pessoas que vão... Para já, as pessoas que vão à Groenlândia são pessoas muito especiais. É um público que procura paisagem natural diferente do que tu tens acessível, não é? Procura um certo isolamento, as pessoas sabem que vão para estar isoladas, as pessoas sabem que vão estar dias e dias sem ver ninguém, sem ver cidades, com povoados com 10, 15 pessoas, sabem que a viagem tem um caráter até um bocadinho espiritual, no sentido em que tu estás longe de tudo e de todos e tens imenso tempo para pensar. Portanto, ninguém vai para a Groenlândia à procura de grandes festas e um ambiente espetacular. Pronto, o público é um público muito específico. Portanto, quem faz esta viagem já sabe o contexto que vai encontrar. Okay. Portanto, não há assim muitas novidades nesse sentido. Não aparece ali nenhuma pessoa que esteja completamente fora daquilo que está à espera de encontrar. Então todos os anos, nas férias grandes, vais num qualquer, neste caso estavas na Síria, sim, Egito, no Médio Oriente, Jordânia... Síria, Egito, Jordânia, Israel e Palestina. Ok. Então aterraste na Síria, disseste? Não, comecei pelo Egito, precisamente. O final seria Israel, por uma questão depois de passaporte, porque se eu se entrasse na Síria com o carimbo de Israel já não podia. Então eu fui primeiro à Síria e então depois é que terminei em Israel a viagem. Ok. Então comecei exatamente pelo Egito, onde estive mais ou menos um mês. E que achava eu que ia ser o país mais tolerante do ponto de vista religioso, até porque na altura, em 2010, o Egito ainda era completamente seguro e não havia grandes stresses de segurança, havia imenso turismo, o Nilo estava cheio de cruzeiros, 20 barcos a cruzar o Nilo de manhã à noite, agora isso é muito difícil de encontrar. E na altura, eu como tinha algum tempo disponível, eu não quis ficar-me pelo itinerário mais clássico, não é? Das pirâmides, dessas coisas, e quis ir para o deserto, para a região da fronteira com a Líbia, que eles chamam o Grande Mar de Areia, que é um deserto, é o deserto egípcio, mas é partilhado com a Líbia. Ok. E como é que foste?
Olha, fui de transportes públicos, desde o Cairo, fui apanhando comboios, autocarros, até chegar a um oásis, que era a primeira porta do deserto, que se chamava Siwa. Siwa começou por ser assim logo um bocadinho um choque para mim enquanto mulher, porque viajar no Médio Oriente, e para quem tem experiência de viajar no Médio Oriente, a mim não me choca que as mulheres andem cobertas, que andem com o hijab, que é o lenço, ou até com burca já é mais difícil de ver, mas com chadors, sim, aquelas coisas pretas. Cara e as mãos, pronto, sim. Não, isso já não me choca. Mas quando cheguei a Siwa, chocou-me precisamente porque elas andavam muito mais do que isso. Andavam com meias pretas, luvas pretas. Eu fui, não foi uma grande ideia, mas fui em julho e agosto. Está frio, não é? Aquele foi o sítio onde se foi batido o recorde da temperatura mais alta registada no planeta Terra. Sério? Foi precisamente naquele lugar. Quanto? Aquilo era, olha, nem sei precisar muito bem, mas eu penso que são quase 70 graus. Uau. À sombra. São medidos à sombra. Isso é uma sauna, é uma coisa brutal. E na altura chocou-me imenso porque elas andavam completamente cobertas, mas tudo, integralmente. E depois andavam também sempre com um homem. Não vias nenhuma mulher completamente sozinha na rua, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Não vias mulheres sem a presença de um homem. E uma das coisas que me chamou mais a atenção é que as mulheres, ao saírem de casa para fazerem compras e andarem aquilo é uma aldeiazinha, não é? É um pequenino oásis. Elas vinham em carroças puxadas a cavalos com crianças de 4 ou 5 anos, homens, a conduzir a carroça. Porque elas não podiam conduzir. Essas crianças eram o homem com quem elas tinham que estar. Era o homem com quem elas tinham que estar. Portanto, até perante as crianças há uma certa subserviência. Sim. Se o outro tiver uma pilinha. Sim, não querendo entrar no estereótipo, mas que é um bocadinho, não é? Mas ali a mulher era claramente subjugada a uma presença masculina. Sim. Mais do que é normal daquilo que eu conheço. Tu estavas com... Eu estava com o Rui, que é o meu namorado, e as coisas, pronto, não correram relativamente bem e não tivemos assim problemas. Depois daí, de Siwa, fui para Bahia, que é uma cidade um bocadinho maior, e aí comecei-me a perceber que as coisas realmente eram mais problemáticas para a mulher. Em Siwa era mais a questão visual de elas andarem tapadas, ou seja, eu não conseguia falar com elas, que é uma coisa que eu aprecio. Eu gosto muito de viajar e costumo dizer muitas vezes isso. Eu adoro ser mulher e viajar enquanto mulher, porque eu sinto que tenho o privilégio de falar com elas e eu consigo, são raríssimas as vezes em que eu não consigo aproximar-me de uma mulher, e mesmo que ela não fale inglês, eu consigo... Sim. Tirar coisas dela e ela consegue tirar coisas de mim. Isso é uma perspectiva interessante que vai um bocado contra-intuitivo, tipo, mas realmente faz muito feito sentido. É fantástico. Eu no outro dia estive na Argélia e há cafés onde os homens não podem entrar, mas pronto, estava lá uma rapariga comigo e ela pedia, e de certa forma eu pensei, é engraçado, realmente, apesar de um ou outro entrave que possa vir de ser mulher. Mas eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens ser mulher, porque eu estando com um homem, eu entro à partida em quase todos os sítios que ele entra, menos assim mais nos lugares de oração, pronto. E enquanto que sendo mulher eu consigo entrar em muitos lugares que os homens não conseguem, pelo menos no mundo feminino. Sim. Nesse mundinho. E eu em Siwa, eu não conseguia falar com elas, não conseguia aproximar-me delas, são raríssimas as vezes em que isto me aconteceu. Em Bahia já conseguia e consegui também ter noção de um bocadinho mais de como é que as coisas funcionavam, que não era tão tradicionalista ou tão clássico no sentido da mulher vestir, mas era muito mais tradicionalista e no sentido da pressão sobre a mulher, pelo menos daquilo que eu conseguia ver. E eu notei no Egito, as pessoas não têm muito esta noção, mas de todos os países do Médio Oriente que eu conheço, o Egito é o mais tradicionalista de todos. Ok. Também é algo que eu não adivinharia. Eu nunca fui ao Egito. Não, mas é. E a Irmandade Muçulmana tem uma presença muito, muito forte fora das grandes cidades. Então a pressão religiosa é muito intensa.
E as mulheres ocidentais, quando viajam no Egito, devem, principalmente dentro dos circuitos turísticos, não é? Pronto, dentro do circuito turístico não há assim grandes problemas, mas fora do circuito turístico devem ter cuidados acrescidos na forma como se vestem, como se comportam. Uma coisa que eu aprendi logo no início, que era, eu andava na rua, e eu não ando propriamente de saia nem de calções, andava de calças compridas, largas e de túnicas, mas em determinadas aldeias, eu se não andasse coberta com lenço, e não é obrigatório, por isso eu raramente andava, eu sentia que os homens se aproximavam de mim e tentavam-me apalpar, mesmo Sério? eu estando com outro homem. Uau! E eu comecei a perceber que as coisas não funcionavam muito bem, que eu não era esse tipo de resposta que eu queria. Tipo, assim, vêm tipo com Eu risinhos acho- parvos ou... Não, nem ou é com tanto. olhar Não, ameaçador? nada disso. Cruzam-se connosco na rua E pau. e tocam. Sim, tocam. E de forma muito desconfortável, porque não vêm tipo engatar ou com aquelas coisas. Não é nada desse tipo de comportamento. E então eu comecei a sentir que havia alguma coisa que eu provavelmente não estava a fazer bem. Pois. Então, normalmente, eu quando acho que não estou a fazer bem, eu vejo como é que elas fazem. Sim, Que é o meu padrão pá, de comparação. assim, em uma análise um bocado mais lata, não estavas a fazer nada de mal. Não era, mas alguma sim, coisa que eu não mas, estava a fazer provavelmente bem, sim, no sim. sentido de que estava a despoltar por parte Sim. de uma Tu queres dizer que a comunidade. responsabilidade continua a ser sim, deles. Sim, mas, não é obviamente, isso que eu também estou a dizer. Se queres Sim. não ser apalpada, Mas eu não queria é despoltar bacana. na população local aquele tipo de comportamento, Sim, ou seja, claro. era precisamente o caminho inverso que eu queria seguir. Sim. E então eu comecei a ver e comecei a usar o hijab e deixou de acontecer. E depois, em conversa com as mulheres, eu percebi que as mulheres ocidentais, quando não têm aqueles cuidados, e estou a falar nas aldeias dos oásis, atenção, é assim muito circunscrito, quando não têm aqueles cuidados, para eles é o equivalente a uma mulher andar, por exemplo, em sutiã, correr numa rua no Porto. Sei. Ou seja, ou provavelmente sem sutiã, ou seja, será um comportamento que atrai atenções. E depois descobri também, nesse tal deserto de Barraria, em conversa até foi com as pessoas não era um hotel, nem era um hostel, era um alojamento, onde nós estávamos, que a mutilação genital feminina era muito, muito presente naquela região, e então os homens achavam que as mulheres eram todas muito frígidas. E então o que eles procuravam era, quando viam mulheres ocidentais, procuravam nas mulheres ocidentais uma relação que era para tentar, e com a desculpa de que as mulheres deles eram extremamente Sim. frígidas e que não lhes davam prazer e por aí. Coisa que elas fazem por causa dos homens, não é? Porque elas não fazem mutilação genital feminina só porque Depois, só no porque fundo, elas lhes acabam por apetece, ser não é? acusadas de algo que elas nunca Exatamente. tiveram poder de escolha. Não é? Exatamente. E pronto, e as coisas foram acontecendo. Depois conheci também uma canadiana que estava no mesmo alojamento que nós, e começamos a conversar sobre esta realidade. Pensei, se calhar isto só me acontece a mim, que é o tipo de coisa que nós, quando estamos em viagem, pensamos, será que isto só me acontece a mim? Yeah. E então conversei com ela, e ela estava a viajar sozinha, e eu estive na conversa com ela, e realmente não, ela já tinha tido experiências menos boas, principalmente nos autocarros indianos, nos autocarros do Egito, e coisa que até aí ainda não me tinha acontecido, mas que depois de sair daí já me aconteceu, mas eu também já tinha tido aquela conversa antes, já ia mais preparada para aquilo que me pudesse surgir. Nessa conversa com essa canadiana, fiquei entretanto também a saber que ela já estava naquele hotel há algum tempo, e o dono do hotel já tinha tentado entrar no quarto dela 2 vezes. E então ela pedia-nos para nós andarmos com ela durante uma parte do dia, e quando chegássemos ao hotel... Ela estava sozinha? Desculpa. Estava sozinha, ela estava a viajar sozinha no Médio Oriente. E então nós íamos mais ou menos tendo em atenção, quando ela ia para o hotel, eu para o quarto, nós a partir dali é que íamos, para não dar tempo de coisas Sim, menos boas acontecerem. E as coisas foram evoluindo, nós ainda ficamos ali durante algum tempo,
em Barraria, fomos inclusive ao Deserto Branco, que é uma coisa genial, fabulosa, de outro mundo. Já estive em imensos desertos. De areia branca? Ou... Não, são formações rochosas, tipo cogumelos de rocha, de arenito, e é surreal, é de outro mundo. Eu acho que só existe mesmo no Saara, nesta parte do deserto do Egito. Ok, por acaso nem sequer tinha ouvido falar nunca. É muito, muito, muito fora da caixa. Ok. E depois fizemos ali algumas coisas no deserto. Entretanto, ela foi connosco, fomos os 3. E quando voltamos, ela ia para o Mar Vermelho, porque queria fazer mergulho no Mar Vermelho, e nós íamos seguir para outros desertos, porque a ideia era chegar a Aziut, que é chamado assim o reduto do fundamentalismo islâmico no Egito. Tem algumas universidades mesmo com doutrinas fundamentalistas, e nós queríamos chegar lá para, a partir de lá, ir para apanhar o Nilo e seguir o Nilo em direção ao Assuão. E para chegar aí a Aziut nós íamos fazendo vários desertos, e como ela queria ir para o Mar Vermelho, nós marcamos o autocarro mais ou menos para a mesma hora. O nosso saía à meia-noite e o dela saía à 1 da manhã, que era para que ela não ficasse sozinha lá em Barraria. Entretanto, fomos apanhar o autocarro. Quando fomos apanhar o autocarro, o dono do hotel manda o filho dele com ela, para estar sempre ao pé dela e não sair do pé dela sem ela entrar no autocarro. Que à partida nós podemos pensar que é uma situação até confortável, porque a pessoa tem companhia, mas ao mesmo tempo a mim, enquanto viajante, deixou-me desconfortável, porque era o filho da pessoa que tinha tentado entrar no quarto dela. Entretanto, nesse autocarro tivemos assim uma experiência que eu acho que das experiências que eu tenho em viagem foi a pior de todas que tive até hoje, que foi o autocarro chegou mais ou menos à hora marcada, não sei se terá chegado à meia-noite ou outra por aí, mas chegou mais ou menos à hora marcada, e eu estava, como estava com ela e como estávamos os 3 na conversa na paragem do autocarro, eu não estava a usar o lenço, estava vestida normal, mas não estava a usar o lenço. E quando o autocarro chegou, nós apanhamos o autocarro numa estrada, empoeirada, assim, parecia o faroeste de noite, no que se pode ser uma cidade do deserto. E entretanto, o Rui, que é o meu namorado, ele ficou em baixo a pôr as mochilas no autocarro, e eu fui para cima para tentar encontrar 2 lugares para nos sentarmos juntos no autocarro. E quando ia então entrar no autocarro, eu reparo que havia imensos lugares vazios, 2 a 2, mas mal eu entrei no autocarro e eles viram que eu era ocidental e que não vinha tapada, que levantaram-se e ocuparam os lugares todos do autocarro, de forma a que eu fosse obrigada a sentar-me ao lado de um deles, de um homem. E aquilo deixou-me de forma tão... Ficas logo naquela. Fiquei super desconfortável, mas pior do que isso, eu tenho às vezes um bocadinho mau feitio e eu reajo, que é uma coisa que às vezes não ajuda em determinados contextos. E naquele foi o caso. Eu reagi, comecei a discutir com o motorista, que era o senhor que estava a conduzir o... E safavas? Tem inglês? Ou... Eu não quero saber, eu quando reajo eu não quero saber se eles me entendem, eu tenho que me reagir. E reajo em inglês normalmente, mas às vezes nem sempre eles percebem. Mas perceberam claramente que eu estava chateada e que aquela situação que não era aquilo que eu estava à espera. Então eu disse-lhes, e fui mostrando que aqueles lugares estavam vazios, a pessoa tinha mudado de lugar, eu quero 2 lugares juntos, porque o meu namorado está lá em baixo e nós queríamos ir juntos. E de repente eu começo a ver, primeiro as mulheres estavam todas tapadas, e começo a ver olhar para mim uma pessoa com a cara completamente desfigurada, e que era a única pessoa que não estava tapada dentro do autocarro, e que olha para mim e depois baixa assim os olhos, como a dizer-me para eu também baixar os olhos, para eu me subjugar àquilo que eles estavam a fazer. Mas estava desfigurada? Depois vim a perceber que era desfigurada por ácido. Tinha a cara queimada. Okay. E eu já tinha visto 2 uma à tarde e outra na paragem do autocarro, também com a cara queimada, que eram das poucas mulheres que não andavam com a cara tapada. E na altura, quando eu olhei para ela, que era a única que olhou
mesmo para mim, porque todas as outras ninguém olhava para mim, elas olhavam todas para o chão, só aquela que olhou para mim. E olhou para mim com um ar e com um olhar tão vazio, mas que no fundo parecia que me dizia tanto, que eu parece que me caiu assim, tipo uma ficha. E eu pensei, ela está a dizer para tu te calares, Carla. Sim. Tu tens de te calar. E então eu calei-me e fiquei completamente petrificada. Eu não sabia o que havia de fazer, sabia de sair, sabia de entrar, sabia de me sentar, se não. E eu sabia que não me podia sentar ao pé de um deles, porque já no Cairo tinha tido uma experiência pequenina, mas em que eu estava sentada num autocarro e os homens punham as mãos por trás e tentavam-me apalpar, mesmo eu estando sentada ao lado do meu namorado. Uau! Atrás. Portanto, eu sabia que se eu me sentasse numa posição que eu estivesse assim à mercê, iam ser 8 horas numa viagem noturna, a coisa não me ia correr muito bem, provavelmente. Entretanto, eu não sabia, estava ali naquele impasse, não sabia muito bem o que é que havia de fazer, deixo, subo, e entretanto o Rui sobe, e eu disse-lhe, olha Rui, eu não quero ir assim, não me sinto confortável em ir assim no autocarro. Entretanto, um senhor de idade levanta-se e vem ter com ele, com o Rui, e diz, sentem-se os dois ali naquele canto que é o meu lugar. E levou-nos para o fundo do autocarro, um cantinho, eu encostei-me assim ao cantinho do autocarro, aqueles 5 lugares que estão na parte de trás, encostei-me assim ao cantinho, estavam 50 graus à noite, vesti 2 ou 3 camisolões, embrulhei-me ali naquele canto e passei 8 horas dentro do autocarro sem me mexer, sem ir à casa de banho, sem fazer nada, com medo que a coisa corresse menos bem, até porque era uma viagem noturna. A maior parte dos guias diziam para nós não fazermos a viagem de noite, para se fazer de dia, mas nós queríamos aproveitar a noite para fazer aqueles quilómetros. Sim. Pronto, aquelas coisas que às vezes nós fazemos sem pensar muito bem no real perigo da situação. Pronto, e no fundo depois acabou tudo por correr bem, e essa foi assim... Claro, pá, a situação... É triste, obviamente. Mas acho que devíamos acabar assim numa nota mais positiva. Sim, não, porque aliás essa situação fez-me de alguma forma ver que às vezes aquilo que nós vemos também tem muito a ver com as lentes que nós levamos. Claro. Porque, por exemplo, nós aqui estamos muito, normalmente eu também, que lido muito com estas coisas eu tenho uma grande preocupação pela condição da mulher no mundo em geral. E no mundo muçulmano em particular, porque também tenho uma forte... Adoro os países muçulmanos, adoro viajar nos países muçulmanos. Mas nós vemos as coisas sempre com um certo distanciamento, que é, aquilo acontece-lhes a elas, aquilo é um mundo ao qual nós se calhar não temos acesso. E essa experiência que eu tive permitiu-me posicionar-me dentro desse mundo. E eu só tiro coisas boas dessa experiência, não tiro nada negativo. Aliás, eu aprendi principalmente a respeitá-las ainda muito mais, a forma como elas sobrevivem e como elas conseguem lidar com aquelas situações que eu passei durante alguns dias, mas que elas passam a vida inteira. E consigo também agora ver as coisas de uma forma distante, mas ao mesmo tempo próxima. Que é, isto não acontece àquelas pessoas, isto acontece-nos a todos, e não é específico de uma religião, ou não é específico de um lugar. Às vezes nós deixamos de ter noção do que passa à nossa volta, e eu só tiro coisas boas dessa experiência mesmo. Claro, acrescentou-me muito em termos de viajante. Se calhar até valorizas, porque muitas vezes em viagem eu acabo por, se encontro um aspecto de uma cultura do qual gosto mais, nunca gostamos de tudo. Depois, exato, e tipo, até tento ser assim, estás a ver? Tipo, tentar emular um bocadinho, porque até acho que há uma certa beleza numa interculturalidade, mas por vezes há outros aspectos que não são tão positivos, e no mínimo eu aprendo a valorizar mais uma determinada liberdade que eu possa ter, ou assim. Claro. E sentir-me mais grato também. Sim, mas eu nestas coisas eu tenho uma linha que é, eu tento ir para um país sem as tais lentes, mas isto é um exercício, não é? Que custa imenso a fazer. Nós estamos sempre a julgar. Sim, não é? Sim. Sempre, ou isto é espetacular, ou isto é menos bom, ou isto gosto ou não gosto. Nós estamos
nem que seja mentalmente, nós estamos sempre a julgar. E eu aprendi a não julgar tanto e primeiro a absorver, a tentar perceber. E cada vez faço mais isso. Eu cada vez tento perceber porque é que é assim, porque é que isto é feito desta maneira, porque é que, o que é que eu vou encontrar, coisa que eu também faço cada vez mais, que é o que é que eu posso encontrar ali de diferente, e tento-me preparar para eu encontrar essas coisas diferentes, mas a minha linha continua a ser os direitos humanos. A linha que separa. É a linha que separa. Muito bem, olha, muito obrigado. Aí em casa, queres falar um bocadinho só sobre o teu livro? Sim, posso falar. Próximo Destino. Próximo Destino. Sim. O que é que o pessoal pode retirar? Não aconselha Que não é. assim destinos tão desafiantes, pelo menos nesta primeira edição. Quem sabe numa segunda edição a coisa possa evoluir para um conceito mais desse género, porque até acho que seria bastante interessante. Se tu escolheste esses sinos, à partida há de ter coisas bastante... Sim, bastante mas não tão fora da caixa. Este livro no fundo, é tentar empoderar toda a gente a viajar de forma independente, mostrar que as viagens não são um luxo, são provavelmente uma necessidade e que são também uma forma, e agora enquanto professora, são uma forma de formação informal, porque é muito importante as pessoas aprenderem em contexto de viagem, é a forma mais gratificante de aprender e provavelmente a mais enriquecedora. E esse livro Próximo Destino, que tem como subtítulo Viagens de Sonho à Medida da Sua Carteira, pega em vários destinos pelo mundo, desde as praias, das grandes viagens, coisas assim mais transnacionais que se faz 1 ou 2 países ou 3, escapadinhas para uma cidade ou viagens pela natureza, trilhos e percursos pedestres. Pega nesses destinos e tenta mostrar que todos eles são passíveis de serem realizados com baixos orçamentos. Okay. Ou seja, podemos ir todos para as Maldivas, não precisamos todos ir para um resort em que pagamos 4.000 euros por mês, por dia. Podem comprar o livro de Carla em apedromoreira.com/metamorfose e também seguir a página dela no Facebook, no Instagram e até o próprio blog viajarentreviagens.pt e no Instagram também Viajar Entre Viagens, no Facebook Viajar Entre Viagens. Muito obrigado por teres vindo, Carla. Nada, foi um prazer. Igualmente. E quanto a nós, vemo-nos para a semana. Tchau.